vocês. Estamos de volta aí para mais um vídeo da série Fundamentos Básicos do Treinamento de Força para Hipertrofia. Então, estamos no terceiro vídeo já de 6, já chegamos na metade. Então, no primeiro vídeo a gente falou sobre sustentabilidade e aderência. No segundo vídeo, volume, intensidade, frequência e ordem. E hoje, no terceiro vídeo, vamos falar sobre progressão. Então já passamos ali o grosso do treinamento e agora vamos começar a falar sobre os detalhes mais minuciosos aí que fazem a diferença, certo? Então vamos colocar aqui nossa pirâmide, nosso esqueminha que a gente está utilizando. Estamos ali no terceiro andar, na progressão. Então bora lá. Então progressão, gente, remete a um dos pilares do treinamento de força, que é o princípio da sobrecarga progressiva. Como o próprio nome já diz, implica em você estar progredindo a sobrecarga ou a carga, no caso a intensidade do seu programa, do seu treino, com o passar do tempo. Então isso é fundamental para que você continue evoluindo, certo? Então, vamos pensar nessa coisa, beleza, a gente tem que intensificar, tem que aumentar a carga com o passar do tempo. Se você é iniciante, está ali treinando há 1 ano, 2 anos, muito provavelmente isso vai acontecer de forma natural. Você vai perceber com o passar das semanas, ali dos meses, uma carga que você vinha utilizando, ou você pode fazer muito mais repetições com ela, ou ela fica leve e você passa para a carga seguinte, né? Ou aumenta a carga. Porém, quando você já treina há alguns anos, é muito comum você ver pessoas que já treinam há mais de 2 anos, por exemplo, estarem estagnadas nas cargas, né? Não estarem evoluindo. E aí isso pode acontecer por vários fatores, mas aqui a gente vai tentar isolar a questão de fatores do treino, né? E a gente vai pensar neles. Então, beleza. Então, muitas vezes, essas pessoas que estão estagnadas, por que elas não conseguem evoluir o peso? Nem sempre é por uma incapacidade física, digamos assim, é por não conseguir. Muitas vezes é porque, com o passar dos anos, nem sempre você vai estar motivado, nem sempre você vai estar indo para a academia com aquele sangue no olho, né? Querendo fazer o melhor treino da sua vida. Então, é comum que depois de algum tempo a gente fique parado ali nas cargas, né? Mas, se você quiser continuar evoluindo, continuar ficando mais forte ou crescendo, enfim, continuar progredindo, você vai ter que garantir que esse aumento da sobrecarga aconteça de uma forma ou de outra. Maravilha? Como eu, Marral, gosto de garantir que esses acréscimos aconteçam. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a gente vai dividir o nosso treino em vários períodos, aquela coisa da periodização que a gente falou lá no início, certo? E aí, então a gente vou mostrar para vocês como vocês poderiam fazer uma periodização dentro de um esquema de um microciclo de 6 semanas. Maravilha? Que eu acho que fica mais fácil de visualizar, ao invés de eu ficar falando aqui sobre volume, intensidade, inversamente proporcional, não é? Ou modelos de periodização, né? Tipo linear, ondulatória. Enfim, eu acho que dando exemplo fica mais claro. Maravilha? Então bora lá. Então, pensando num microciclo de 6 semanas, vamos falar primeiro sobre exercícios multiarticulares, que são aqueles que a gente movimenta a maior quantidade de carga. Então, agachamento, terra, remada, supino e etc. Beleza? Vou colocar aqui o esqueminha para vocês, fica mais fácil visualizar. A gente tem ali o número de semanas, quantidade de séries, número de repetições por séries e o peso, né, a carga que a gente vai utilizar. Então vocês vão ver que a gente vai fazendo o que com o passar das semanas? A gente vai diminuindo o volume, que seria o número de repetições, e vamos aumentando a intensidade, que seria a carga, certo? Vai passando de 10, 9, 8, 7, e o peso vai subindo, 50, 55, 57,5, 60. Na quinta semana, vocês vão reparar que tem ali deload ou tapering. Para quem nunca ouviu falar nisso, o que significa deload ou tapering? É uma estratégia utilizada já há muito tempo em treinamento desportivo, né? E ela parte do princípio que é, antes de você chegar, por exemplo, em uma competição, você faz uma semana mais leve antes para você descansar e performar melhor. E tem diversos estudos aí na literatura mostrando que isso realmente acontece, tá? Então, na nossa periodização do nosso treino, a gente vai usar essa mesma estratégia.
Então a gente foi diminuindo o volume, aumentando a intensidade. Chega ali na quinta semana, a gente vai diminuir tanto o volume quanto a intensidade. Então a gente volta ali para a carga da primeira semana e faz só 2 séries com 6 repetições, que é o menor volume que a gente fez aí até agora. Maravilha? E aí na sexta semana, o que a gente faz? Na sexta semana a gente volta para o volume da primeira e tenta usar uma carga ali que a gente chegou a utilizar no meio do microciclo, né? Não é a carga mais pesada que a gente chegou, mas é uma carga mais pesada do que a gente começou, e finaliza com o mesmo número de repetições. Dessa forma, o que a gente está fazendo? Se na primeira semana você fez 30 repetições com 50 quilos, você somou 1.500. Na última semana, quando você fizer 30 repetições com 55 quilos, você vai somar 1.650. Então, no fundo, a gente periodizou, manipulando as variáveis ali, volume e intensidade, e depois de um período de tempo, o teu volume subiu. Perfeito? E se a gente for pensar num exercício isolado, por exemplo, que a gente já não consegue mover tanto peso, como é que a gente vai fazer esses acréscimos de carga? Aí, eu, Marral, gosto de fazer de outra forma. Eu gosto de manipular o quê? Só o volume. Então, o que a gente faz? Deixa eu jogar o exemplo aqui para vocês. Reparem aí que a carga vai ser igual em todas as semanas, mas o volume das repetições vai mudando. Então a gente começa ali com 14, 13, 12, depois para 14, 14, 12, e vai subindo essa quantidade de repetições que você faz com o passar das semanas. Chega ali na quinta semana, usa a mesma estratégia, então diminui o volume, tá? Vamos para 12 repetições, só 2 séries, para na semana seguinte você tentar fazer, por exemplo, 3 séries com 15 repetições com a mesma carga da primeira. E aí, caso você consiga, ponto positivo, chegou no limite superior ali da faixa de repetição, você pode passar para uma quilagem um pouquinho maior e volta a fazer o mesmo esquema. Maravilha? Então eu acho que esses dois exemplos dá para ter uma boa noção de como você pode, por exemplo, manipular o seu volume, a sua intensidade, para garantir que com o passar do tempo você consiga cumprir lá o nosso princípio da sobrecarga progressiva e ir aumentando a carga com o passar dos anos. Maravilha, gente! Com esse a gente fecha a sobrecarga, que foi o terceiro andar ali da nossa pirâmide, então faltam mais 3 vídeos. E aí, gente, se você está gostando, se está te ajudando, curte, compartilha, comenta, manda aí para um amigo, manda para um familiar que você acha que possa ajudar ele. Maravilha? Muito obrigado, um abraço, valeu.